Olá, pessoal! Estamos aí no nosso podcast número 5 e hoje nós vamos falar sobre o profeta Miqueias. O que será que esse profeta tem para acrescentar em cima daqueles outros profetas que a gente já ouviu? Excelente colocação, porque assim, eu acho Miqueias, ele é espetacular. Tem uns detalhes nele. A gente tem falado assim, né, sobre essa questão da profecia, até no último podcast nós comentamos. Profecia e Messias, né? Ou seja, ao mesmo tempo que Deus está tratando a nação de Israel, que ele vai ser uma nação que vai ser corrigida por Deus, Deus começa a trabalhar a restauração desde já do que vai ser todo o universo através do Messias. E aqui Miqueias, ele é especial. E ele é o profeta que é citado quando Herodes manda consultar onde nasceria o rei dos judeus, né, depois da chegada daqueles reis lá do Oriente. Então, ele é o profeta citado que diz que ele vai nascer em Belém. Agora, que detalhe! Há muito mais na história dessa profecia sobre o nascimento do ungido em Belém do que os próprios judeus ali conseguiram interpretar. E são coisas que ficam bem claras na profecia de Joel. Ou seja, a gente está falando... Joel não, por favor, Miqueias. Já começar, é tanto profeta aqui. Mas, gente, muito importante aqui, não só a gente vai entrar nesses detalhes, é essa riqueza que nos traz justamente essa certeza. Quem é o nosso Messias? Como é que Deus trabalha essa revelação? E a gente vai entrar em alguns detalhes aqui que eu não quero nem me antecipar. Mas vamos lá, vamos começar? Vamos esquentar os motores, então. Vamos falar um pouquinho quem é esse camarada, como é que começa esse livro. Só um pouquinho. Não pode esquecer sim. de curtir, de se inscrever no canal. E, gente, conta pra gente também o que vocês estão achando a respeito desses vídeos que a gente está fazendo hoje. Comenta com a gente. Comentários, né? Nós queremos ouvir de vocês também. Não é uma aula com participação de alunos, mas é uma interação nossa com vocês. Se vocês repararam, a gente não só conversa um com o outro, mas a gente está chamando vocês para conversa também. É isso aí. Vamos lá? Vamos começando então, capítulo 1 de Miqueias. E a palavra do Senhor, que em visão veio a Miqueias, lá de Moresete. Cidade é essa aqui, né? Primeiro, que lugar é esse, Moresete? É um lugar tão pequeno que eles não conseguem nem descobrir exatamente onde ele ficava. Ficava no Reino do Sul, sem dúvida nenhuma. Era por perto de Jerusalém, mas alguns até jogam muito perto da Filístia. Então era um vilarejozinho que é até difícil identificar hoje em dia onde ficaria. Então, esse vilarejozinho já dá mais ou menos assim uma posição da onde ele vem e para quem que ele vai falar, né? É interessante porque assim, pela lista de reis que ele dá, ele é um contemporâneo de um profeta famosíssimo, que é Isaías. Sim. E Isaías era um profeta do palácio, ao passo que Miqueias está profetizando lá no meio do povo. Isaías está junto dos reis, e a gente vê no livro de Isaías mesmo ele falando com Ezequias, com Acás, com outros reis. Sim. Agora, Miqueias, ele nunca se dirige aos reis, ele está sempre se dirigindo ao povo. Não que Isaías não fale com o povo, ele também fala com o povo. Sim, né? Mas é interessante Deus usando assim os profetas em determinadas posições, que é justamente para que não haja dúvida. Eles estão se apoiando e, ao mesmo tempo, fazendo um eco para toda a nação. Né? Só que de uma maneira até contrastante, porque Isaías está falando para os poderosos, né, no meio dos poderosos, enquanto que Miqueias está falando para o povo comum. Né? Então parece que aqui é um equilíbrio de tudo, que Deus está usando os profetas de uma maneira equilibrada para que todos tenham noção. Ele está falando do meio do povo comum, não mais exclusivamente ao povo comum, não, porque ele fala para sacerdote, ele fala para profeta, ele fala para líder e ele fala para o povo.
Ele só não é o cara que tem a plataforma do palácio, mas ele Sim. é um cara que tem uma plataforma dada por Deus, Sim. né? E que- Da mesma forma que Isaías. E a profecia dos dois é muito... Complementar. Até porque eles são contemporâneos, Sim. né? Eles estão em Então, apoio, né? Parece sim. que eles estão assim falando. É que eu quis dizer assim, é uma ressonância que está havendo, né? E o interessante é isso, porque inclusive na posição messiânica que nós já vamos ver, eles são complementares daí, né? Porque eles têm a mesma visão de como é que Deus vai trabalhar, mas eles tratam assuntos do Messias de uma maneira muito complementar. Então vamos lá. Aqui já está ainda no versículo 1 falando do período, né? Isso aconteceu nos dias de Jotão, Acás, Ezequias, reis de Judá. Ou seja, foi um período um pouco mais longo, né? É interessante porque Miqueias, embora não fosse aquele cara que estava lá no palácio e então seria famoso por estar no palácio, ele tinha fama. Porque certa vez quiseram apedrejar o profeta Jeremias e Miqueias foi usado. Eu vou ler para vocês aqui rapidinho, está lá em Jeremias 26. Eu já deixei até marcado aqui, né? Tá aqui. Jeremias 26, do 18 ao 19. Então, aqui, vejam bem, queriam apedrejar Jeremias, porque Jeremias estava falando que o templo ia ser derrubado. E o povo, como que você pode falar um negócio desse, não sei o que, não sei o que lá. E aí os oficiais tiveram que intervir. E aí, diz assim lá Jeremias, quem está falando aqui, então, são os oficiais, tá? Os anciãos do povo. Disseram: lembrem-se de quando Miqueias de Moresete profetizou durante o reinado de Ezequias, rei de Judá. Ele disse ao povo de Judá: assim diz o Senhor dos Exércitos, o monte de Sião será lavrado como um campo aberto, Jerusalém será transformada em ruínas, mato cobrirá o monte onde hoje está o templo. Veja, então, antes de Jeremias falar que o templo ia cair, Miqueias Já falou. tinha. E a reação não foi muito diferente, porque o capítulo 2, versículo 6 de Miqueias, ele diz assim: eles dizem, não profetizem, não profetizeis tal coisas, porque a desgraça não cairá sobre nós. Mas o resultado no tempo de Miqueias foi diferente do tempo de Jeremias, porque aqui fala: acaso o rei Ezequias e o povo o mataram porque ele disse isso? Não, mas temeram o Senhor e lhe suplicaram a misericórdia. Então o Senhor voltou atrás e não enviou a calamidade que estava pronunciando contra eles. Estamos prestes a fazer esse grande mal a nós mesmos. Ou seja, o que os anciãos estão dizendo aqui é: Miqueias falou isso. As pessoas se revoltaram, mas como eles tinham um bom rei, que era Ezequias, que era um homem temente a Deus, eles se arrependeram e Deus disse: então não vai acontecer agora. Só que no tempo de Jeremias, não. As pessoas, mesmo os anciãos falando aquilo ali, livrou Jeremias da morte, mas o povo não se arrependeu. Tem uma característica interessante da profecia, né? Porque parece que ela vai irritando a turma ao longo do tempo, né? Ou seja, ela é provocativa mesmo. Quando Deus está trazendo uma palavra dele para nós, a gente tem que abrir o nosso coração. Porque às vezes são palavras difíceis de descer, difíceis de a gente entender e difíceis de aceitar que Deus está sendo firme com a gente por um propósito. Porque o propósito dele não é simplesmente trazer juízo, castigar. Deus quer justamente um relacionamento, uma restauração desse relacionamento. Exatamente. Até quando ele está castigando, o objetivo não é: eu vou me vingar deles porque eu estou ofendidinho, porque eles não estão me adorando. Não, eles não estão me adorando, isso é ruim para eles. Antes que eles acabem de mal a pior, eu vou disciplinar para que eles possam voltar. E dentro disso que você está falando, gente, em nenhum outro podcast anterior a gente citou, assim, nominalmente, alguma fonte nossa, a gente falou de alguns livros que a gente usa, mas hoje eu gostaria de citar, até porque é um autor nacional, eu acredito que esses livros não sejam nem mais editados, Acredito, né? Que não, mas ele ainda continua sendo uma referência. Ele é o Isaltino Gomes, gente. Ele tem esse livro chamado Miqueias, Nosso Contemporâneo. Antigo, tá? Gente, deixa eu só ver de quando que é esse daqui. É da Juerg ainda, da Juerg. Ele foi adquirido em 2001, se não me engano, né? Exatamente. Mas ele foi impresso em 95. 95. Ou seja, ele realmente é um livro bem antigo. Ó, gente, a gente não constrói uma biblioteca do dia para a noite.
tá? A minha produção tá falando aqui para eu mostrar, eu não estava mostrando por causa do pessoal lá do Spotify, né? Mas então, ok, aí vocês do Spotify agora vão ter que dar uma acessada no YouTube para ver a capa dele. Talvez você ache num sebo, nós temos o privilégio de ter esse livro ainda aqui. Mas dentro disso que você está falando, a respeito de como a profecia irrita as pessoas, a profecia que não irrita no bom sentido, no sentido de como Paulo falou, sabe, daquele sofrimento que vem com um bom propósito. Então, a profecia que não traz algum tipo de sofrimento, ela não vem de Deus. Ele fala aqui, o Isaltino Gomes, vemos hoje a transformação do evangelho numa graça baratíssima, ordinária e falsificada. As pessoas são chamadas para ficar ricas, saudáveis e sem problemas. Pecado saiu de moda. Arrependimento é palavra esquecida em muitas pregações. Espera um pouquinho, é 1995 você falou? Pois ou 2023? Eu tô achando que ele era profeta também. Ou as coisas nunca mudaram. A característica aqui é meio parecida. Quer dizer, vamos dizer assim, nos dias de hoje, a gente pode dizer que a cristandade moderna está procurando esse tipo de ação, ou seja, se sente estressada, irritada, quando um pregador não traz uma coisa que eles estão esperando como se fosse uma palavra de bênção, ou como se fosse algum texto que dissesse se valorize, se sinta bem, Jesus te ama. Para curar o seu corpo, sua alma. Ele veio mesmo, lógico, né? Mas não é só o evangelho. Isso é consequência do evangelho. Exatamente. E não o objetivo dele. Sim, quanto mais a gente estiver mais próximo, mais quebrantado, entendendo a sua mensagem, que ele não precise ficar chamando a atenção da gente, mas com certeza a consequência da nossa vida vai ser de paz. O ministério de Cristo, como o primeiro pregador da Boa Nova e ele mesmo o assunto da Boa Nova, era pregar, ensinar e curar. Então, sim, Jesus vem para essas coisas, mas ele não veio só para curar. Ele não veio só para curar. Bom, ele veio para dizer a primeira coisa, arrependei-vos. Sim. E ele estava falando isso para quem? Para o próprio povo de Deus. Exatamente. E aí vem no versículo 2, outro, vamos dizer, não é um recomeço, na verdade, é um outro momento do começo maravilhoso, que ele diz, escutem todos os povos, preste atenção, ó terra e todos os seus moradores. É assim que diz a tua versão? A minha fala, preste atenção todos os povos, que a terra e tudo que nela há, ouçam. Agora, em seguida, eu não sei se o teu continua, o versículo 2. Ele fala, o Senhor Deus será testemunha contra vocês, do seu santo templo, o Senhor falará, porque eis que o Senhor sai do seu lugar. Aqui, testemunha contra é o quê? É um acusador. É justamente o que a minha versão fala. O Senhor soberano faz acusações contra vocês. Isso. Então, a acusação começou aqui de uma maneira singular, porque ele diz assim, todos os povos escutem. Mas, Fábio, diga. É Deus acusando. Eu não tenho como me defender, porque ele nunca vai errar no que ele acusa. Se Deus te defende, como diz Paulo, não há quem possa te acusar de coisas que Deus te defende, né? Agora, quando Deus te acusa, você está sem defesa. Todos os povos estão sem defesa. Todos os povos. Todos. E aí ele vai começar, lógico, falando que ele está descendo, né? A maneira poética de Miqueias trabalhar, e é muito legal aqui, a gente vai ver no início que ele tem essa pegada poética, ele fala, eis o Senhor sai do seu lugar, ele desce e anda sobre os altos da terra. A gente sabe, né? Aqui é uma figura de linguagem, né? Deus não está caminhando, pisando nas montanhas, mas ele está tratando dizendo assim, eis que o poderoso Deus está vindo para tratar de certos assuntos. E aí ele continua, como é que diz a tua versão aí, que eu acho fantástica essa versão? O versículo 4, dando continuidade ao teu, né? Os montes se derretem sob seus pés e escorrem para os vales como cera no fogo, como água que desce pela encosta. Esses dias, coincidentemente, eu estava vendo um documentário a respeito de um vulcão que explodiu nos Estados Unidos no final da década de 80.
Você lembra o nome do monte? Agora Enfim, não é importante. Nos Estados Unidos foi um momento marcante, né? É uma das. Eu acho que modernamente é uma coisa quase equivalente a Pompeia, embora, né, por causa da tecnologia moderna, então houve possibilidade de avisar antes, então não morreram tantas pessoas, mas foi um horror o que aconteceu. E eles mostrando justamente do amálgama, né? Amálgama. A explosão, né? Vindo de baixo, o monte tem imagens do monte derretendo e escorrendo para o vale. Quando eu li esse versículo aqui essa semana, eu falei, gente, agora eu sei que isso pode acontecer. Agora, aqui não é um fenômeno da natureza, está dizendo tudo isso está acontecendo porque Deus está pisando. Mas, então, exatamente essa comparação para dizer o poder. E nesse documentário, eu lembro que eu estava assistindo com a Daisy, é que eles estavam tratando da velocidade, da força, de como foi toda toda essa explosão de energia daquele movimento terrestre. E então é isso que o nosso escritor está dizendo, né? O Deus de poder, porque se a gente está falando de uma montanha e do poder que tem uma montanha quando ela derrete, né? Quando ela estoura, ela derrete e ela traz tudo. Foi um mar de árvores que foram praticamente viraram. Você olha nas fotografias, parece um monte de palitinho, né? Palito de fósforo queimado, né? Jogado tudo empilhadinho certinho. Incrível, né? E a correnteza dos rios levando toras e toras e toras que eram de florestas que foram imediatamente devastadas. Então, o que aconteceu? Monte Santa Helena, lembrei. Então, se quiser assistir depois, você procura sobre o NetGeo. E tem outros no YouTube também você vai encontrar. É sobre o Monte Santa Helena. Então, quando aconteceu essa catástrofe, foi a primeira vez que eles conseguiram fazer medições do poder que tinha a explosão vulcânica. E aqui o que Miqueias está falando é isso. Esse Deus poderoso vai tratar. E a pergunta, e por que isso está acontecendo nesse caso aqui, tá? Nós não estamos falando, claro, do Monte Helena, nós estamos falando de Miqueias, né? Por causa da rebeldia de Israel Versículo 5. Dos pecados dos descendentes de Jacó. Quem é responsável pela rebeldia de Israel? Samaria, sua capital. Onde fica o centro de idolatria de Judá? Em Jerusalém, sua capital. Recado para os dois, né? Recado para os dois. Aqui, então, vocês conseguem perceber que Samaria ainda não havia caído. Né? Nós vimos lá, quando nós falamos de Oséias, que Samaria caiu diante dos assírios em 722, que foi um horror. Então, aqui no começo da profecia de Miqueias, Samaria ainda não tinha caído. Agora, e assim, me assusta muito quando fala que o centro da idolatria de Judá é Jerusalém. Onde está o templo? Como assim? O que é referência agora se torna um tipo de mau exemplo. Exatamente. Bom, enfim, aí Deus começa, né? A gente vai correr aqui um pouquinho mais com o capítulo 1, que tem 7 capítulos, gente. A gente sempre fala isso, né? Dava para fazer um podcast por capítulo. Por capítulo, né? Tranquilo. De todos os profetas, não é só de Miqueias, não, de todos. Por isso a gente vai dar uma corridinha aqui. Então aí vem o juízo sobre Samaria, falando que ela ia ficar num monte de ruínas, o que realmente aconteceu, como a gente já falou. Mas aí aqui começa a falar de uma porção de cidades a partir do versículo 10. No 8 ele diz assim, por isso eu lamento e choro, eu ando descalço e nu, faço lamentações como chacais e pranteio como os avestruzes. Aí ele vai entrar justamente nessa forma poética de tratar as coisas, que ele vai chamar a atenção de cidades importantes, usando, né, um jeito especial, o nome delas, né? Exatamente, para tratar desses assuntos, para dizer assim, vocês estão achando que vão escapar? E aí ele trabalha a ironia com o nome dessas cidades, né? Você pode ler para a gente? Eu vou ler. Bom, eu vou fazer o seguinte, gente, para vocês perceberem o trocadilho, porque quando a gente não está trabalhando com as línguas originais, a gente precisa dos auxílios
que a gente tem disponível em português. Como eu sempre falo, eu estou na NVT, e uma das coisas que eu acho muito legal da Bíblia NVT, seja ela qual você comprar, a NVT pura e simples, eu tenho a de Spurgeon, que é a NVT de estudos, todas elas vão ter algumas notas de rodapé, que são as notas dos tradutores, que vão ajudar a gente a entender os termos hebraicos e o que o profeta está usando aqui. Por exemplo, ele fala assim: não contem isso aos nossos inimigos de Gate. Agora, sabe o que quer dizer Gate? Ele tem no hebraico, ele tem um som parecido com a palavra contar. Contar, anunciar. Exatamente. Né? Vocês, habitantes de Bet-Leafra, rolem no pó. Sabe o que quer dizer Bet-Leafra? Casa do pó. Casa do pó. Vejam como Deus está pegando o nome das cidades e dizendo: olha, o nome de vocês é quase que uma profecia, é uma profecia do que vai acontecer com vocês. Lembre-se, vocês que moram nessa região, que tem esse significado, que é isso que eu quero que vocês entendam. Então, Bet-Leafra, ou seja, role no pó, a casa do pó. Exatamente. Safir, que quer dizer agradável, diz: vocês, habitantes de Safir, vão para o exílio nus e envergonhados. Né? É o contraste, é agradável, não vai ser nada agradável. Não vai ser nada Isso se agradável. Prepara, né? Os moradores de Zanã. Zanã, ele tem um som aqui de saída, né? Ou seja, moradores de Zanã não podem sair da cidade. Né? Então, vocês estão achando que vocês vão sair só porque vocês nasceram numa cidade que chama Sair? Não, vocês vão ver o poder de Deus agora. E depois, os habitantes de Bet-Ezel estão aos prantos, pois não tem proteção. Bet-Ezel quer dizer casa adjacente, que é aquela edícula, né? O que ele está dizendo, nem edícula vocês vão ter para se proteger, né? Os moradores de Marote suspiram pelo bem porque o Senhor fez o mal chegar até as portas de Jerusalém. E Marote quer dizer um som parecido com aquele som da palavra amargo, né? Então, assim, os moradores da cidade Marote, ou seja, aquela sonoridade de como se fosse uma brincadeira de amargo, então suspiram pelo bem porque o Senhor fez o mal chegar. Depois atrelhem os cavalos e as carruagens, fujam habitantes de Laques. E Laques tem som parecido com parelha de cavalos. Ou seja, aí vocês, se querem ver o resto, vocês vão ter que adquirir, nós não estamos ganhando comissão nenhuma, tá bom? A Bíblia NVT. Sim. A gente até vai ver, tá, gente, de pôr no YouTube um linkzinho da Amazon, se vocês quiserem adquirir uma Bíblia NVT. A minha produção já deu uma olhada ali, não está combinado. Mas é ela que faz a edição. Trabalhinha mais para ela, né? Exatamente. Tá certo. Mas, enfim, tá? Eu acho bem... Nós já demos uma referência aqui que eu acredito não seja mais impresso, mas do Isaltino Gomes. Agora nós estamos dando referência da Bíblia NVT, enfim. Mas vamos continuar. Capítulo 2 agora. Isso. Então, o capítulo 2 agora ele vai começar a tratar dessa questão da soberba do povo. Agora ele está indo bem para o pessoal, né? Isso. Porque aqui ele estava falando. Ele começou de uma maneira ampla, agora ele está afunilando, né? Isso. E está trazendo agora para a questão de como é que Deus está aborrecido e por que ele vai tratar dessas questões. Né? Então ele continua aí: ai daqueles que ainda no seu leito imaginam a iniquidade e planejam o mal. Então, no versículo 1 do capítulo 2. Ao amanhecer, eles o praticam porque tem poder para tanto. Então, aqui ele vai começar a falar desse tipo de atitude de corrupção no meio do povo dele. É tudo motivado pela cobiça. Cobiça, exatamente. Né? A cobiça, gente, nada mais é do que a falta de contentamento com o que você tem e o desejo de ter sempre mais. Agora, nós precisamos resolver um problema aqui. Até ontem, quando a gente estava, nós dois, estudando isso juntos, o Fábio estava comentando a respeito dessa questão
que as pessoas levam muito como se os profetas fossem profetas de justiça social, porque é disso que ele vai começar a falar aqui agora. Vejam, pessoas que estão projetando mal e têm o poder de fazer. Contra quem? Né? Contra os mais pobres. O certo seria dizer assim, contra as pessoas que estão mais vulneráveis e que, lógico, no caso são os pobres. Mas ele não está tratando em si de uma justiça social, gente. Ele está falando com relação à falta de valores e o pecado contra a lei do Senhor. Contra a aliança. Porque, olha, aqui no versículo 2, quando ele diz assim: quando desejam um terreno, encontram um modo de se apropriar dele. Quando querem a casa de alguém, tomam-na por meio da violência. Oprimem um homem para que lhes entregue a sua propriedade e deixem a família dele sem herança. Gente, isso daqui é um descumprimento da lei. É disso que Oséias está falando. Oséias não, Miqueias. Miqueias. Ainda bem que eu não estou sozinha, tá vendo? Gente, às vezes eu coloco até Moisés na Arca de Noé, tá bom? Tá bom. Ué, tinha espaço para tudo, né? Vou colocar Moisés lá. Em vez de falar Noé, eu estou colocando Moisés. Isso acontece. Mas, enfim, eu estou falando de Miqueias. Então, o que Miqueias está falando aqui, anota aí, ó. A gente sempre fala para vocês. Caderno, né? Caderno, Bíblia, caneta, tenha junto aí isso com você, porque você vai precisar. Agora eu vou te dar um dado bem interessante. Sabia que pela lei, que é os termos da aliança de Deus com Israel, era proibido a propriedade de uma família sair daquela família? Era proibido. Anota aí a referência, depois você lê. Números 36, 7, fala a respeito, inclusive, do ano do jubileu. O que era o ano do jubileu, gente? As terras poderiam ser arrendadas. Vamos supor que eu e o Fábio não somos casados e a família dele está devendo para a minha família, e uma forma de ele pagar é o quê? Arrendar a terra da família dele, para que a gente possa usar essa terra como forma de ele estar me pagando a dívida dele que tem comigo. Só que essa terra teria que ser devolvida para a família dele no ano do jubileu, ou seja, a cada 50 anos, ela teria que ser devolvida, e não podia. Ou seja, não existe nenhuma propriedade transferida permanentemente, é só arrendada. Exatamente. Aí nós estamos falando aqui, o que está acontecendo? Qual a diferença aqui, vamos voltar a esse ponto, da justiça social que nós temos que cuidar aqui, de tratar, dessa questão da aliança? Primeiro, a gente tem que entender que não é um estilo de governo ou um padrão de administração ou vamos dizer assim, uma ideologia que vai corrigir essa situação. Essa situação tem a ver com o pecado e a quebra do acordo que Deus fez com o povo. Então, essa opressão ao pobre é a consequência do pecado, mas está acontecendo de uma maneira que vai até um pouco além do que a gente conhece como uma opressão. É uma opressão da mais absurda, porque os termos são muito claros com Deus. Então, a aliança é muito clara. Vocês não podem, de maneira nenhuma, agir dessa maneira, porque é uma atitude contra o vulnerável e automaticamente é uma atitude que vai contra nosso acordo. As terras foram distribuídas para as tribos por sorteio. Ou seja, Deus não era injusto nem com famílias, nem com tribos, nem com ninguém. Todo mundo tinha o suficiente e era sempre de acordo com o tamanho da tribo, da família. Ou seja, a tribo de Judá, que era uma tribo enorme, não ia receber a mesma quantidade de terra que a tribo de Dan, que era uma tribo menor. Sim. Não, era proporcional, porque Deus é justo. Agora, quando você começa a ampliar o seu território, roubando, e aqui fala que é justamente por meio de violência, é roubo, tá? As terras dos outros, o que acontece? Acontece que você está descumprindo a lei. Outra citação aqui de Exaltino Gomes, e eu sei que eu vou estar mexendo num talvez vespeiro agora, mas se a gente quer ser fiel na interpretação da Bíblia, a gente
não deve ter medo de mexer em vesperos, né? Enfim, Miqueias não teve, a gente não tem que ter. Isaltino Gomes fala assim, olha, muitos querem ter voz profética e até alegam possuí-la hoje em dia, mas fizeram apenas uma opção partidária e pretendem justificá-la com a Bíblia, uma postura pouco honesta. Miqueias não autoriza essa... Nenhum profeta, gente, está pregando justiça social, eles estão pregando o cumprimento da aliança, porque Deus é justo e o povo tinha deixado de cumprir a lei de Deus, e é disso que os profetas estão falando. Vocês oprimem o pobre, acham que Deus não vai ver isso, mas isso é falta do amor ao próximo, que é o segundo maior mandamento. Eu acho assim que esse assunto a gente tem que tratar, porque muitos comentaristas modernos trabalham dessa maneira. Eles isolam o texto e eles vão para um lado que, vamos dizer, de forma humanista, eles querem resolver o problema. E não é uma questão só de um olhar humanista para a situação. É muito mais do que isso. É muito mais profundo. A gente não pode tirar esse texto do seu contexto. Não, Deus na lei fala, você não vai julgar o pobre favorecendo o pobre só porque ele é pobre. Exatamente. Você vai ser justo com ricos e com pobres. Exatamente. Não existe luta de classes na lei de Deus, incentivada por ele. É claro que Deus sempre vai detestar a opressão do vulnerável, por isso ele é sempre a favor das viúvas, dos órfãos e dos estrangeiros, que são os mais vulneráveis, mas isso não quer dizer que os profetas estão pregando justiça social. Tanto é que ele não está falando, né, que não é a ênfase de nenhum profeta essa questão da justiça social, mas que a ênfase é volta para a aliança, volta para Deus, volta para o amor ao próximo, que no capítulo 6, Deus começa ali falando, né? Ouça o que diz o Senhor, levantem-se e apresente a sua causa, que os montes e colinas sejam testemunhas de suas queixas. E aí Deus pergunta no versículo 3, meu povo, o que eu fiz para se cansarem de mim? Respondam-me. E aí Deus começa a dar um relatório de algumas situações de milagre que Deus reverteu em favor de Israel. E aí no versículo 6, o que dá a impressão é que Deus está usando a fala do povo de uma forma irônica, porque Deus disse, olha, eu não fiz nada para que vocês se cansassem de mim. E aí o povo responde, o que nós podemos apresentar ao Senhor? Devemos trazer holocaustos ao Deus Altíssimo? Devemos nos prostrar diante dele com ofertas de bezerros de 1 ano? Devemos oferecer ao Senhor milhares de carneiros e 10.000 rios de azeite? Devemos sacrificar nossos filhos mais velhos para pagar por nossos pecados? Vejam bem, gente, Deus está usando aqui de ironia, tipo, vocês acham que voltar para a aliança é o quê? É fazer sacrifício. Ritual. E até esse sacrificar os filhos mais velhos, porque Deus tinha dito que todo primogênito era dele. Sim. Né? Só que os levitas é que substituíram esses primogênitos no sentido de serviço e não sacrifício. Sim. Né? Porque Deus não pediu para matar os levitas em nome dos primogênitos das tribos. Mas aí Deus deixa bem claro, e essa é a mensagem do livro de Oséias. Miqueias, gente, como eu estava dizendo, Miqueias. Desculpa. Bom, vamos lá. Então, Deus estava falando bem claro aqui, então, através do profeta Miqueias. Povo, o Senhor já lhe declarou o que é bom e o que ele requer de você. Que pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com seu Deus. É essa a mensagem. Não é, os ricos são ruins, os pobres são bons. Não tem rico bom, tem pobre ruim. A Bíblia reconhece isso. Tá? E tem horas que Miqueias está repreendendo o povo todo, não é só os ricos, né? Mas esse opressor aí é interessante, né? Que ele vai ter um revés. A aliança quebrada, voltando agora para o capítulo 2, Miqueias está dizendo assim, bom, vamos lá,
Então quer dizer, no versículo 4, naquele dia se criará um provérbio a respeito de vocês. Vai se entoar a seguinte lamentação: estamos completamente arruinados. A porção do meu povo, Deus a trocou. Como ele tirou o que era nosso, ele entregou os nossos campos aos rebeldes. A impressão que o profeta está tratando aqui, né, que eles estão tendo, a impressão que eles estão tendo quer dizer que tudo é de vocês, então aqui Deus agora está tirando de vocês, como se, não, o nosso campo, como é que Deus está fazendo um negócio desse? Não, Deus não está fazendo nada mais do que estava dentro do acordo. E aí, anotem lá outra referência. O acordo, esse que o Fábio está falando, está lá em Levítico 25, 23. Quando Deus fala de distribuir a terra por sorteio, ele diz, porque a terra não é de vocês, ela é minha. Dele. E aí que é a questão. Deus não está tirando deles nada, porque nada é deles. Nada é deles. Como muita gente reclama de consequências dos seus pecados e da sua vida. Que às vezes as consequências que essa pessoa está vivendo, ela responsabiliza como se... Por que Deus permite esse tipo de coisa? Aliás, até digo mais, né? Estava conversando essa semana ainda com uma pessoa falando sobre um dos filhos dele, né? Fazendo aconselhamento com ele, e um dos filhos de 22 anos diz assim, por que Deus permite que aconteça certas coisas para algumas pessoas? Eu falei, engraçado, teu filho tá se ocupando com o que nem é um problema dele, né? É um problema do outro. Mas ele está realmente se queixando de Deus, ele está incomodado com essa situação, muito provavelmente porque ele acha que ele tem algum direito. E a gente acredita como ser humano que o que está acontecendo de todos os problemas dos males do mundo tem a ver com Deus. E na verdade tem a ver com a gente. Então Deus está tratando aqui a situação, dizendo, vocês vão ficar arruinados, vão dizer, puxa, eu tô arruinado, por que Deus... Está tirando as minhas terras e entregando para os rebeldes. Como assim? Peraí, e o acordo, onde é que ficou? Deus vai cumprir a parte dele, e a parte da lei dizia isso. Eu estou distribuindo, mas a terra é minha. Sim, e se vocês não obedecerem, vocês recebem com uma mão e vão ter que fugir dessa terra por 7 caminhos, porque não vai ser fácil. Agora, ainda no versículo do capítulo 2, então ele começou ali falando contra esses opressores, cobiçosos, poderosos, que estavam tirando a propriedade dos vulneráveis. E agora ele volta a artilharia dele contra os profetas. Porque o povo, como a gente falou, né, quando você fala a verdade, dá uma incomodada. Não diga uma coisa dessas, o povo responde. Não profetize dessa maneira. Isso está no versículo 6. Essa desgraça jamais acontecerá. E aí a resposta vem. Acaso deve falar desse modo, ó povo de Israel? O Espírito do Senhor terá paciência com essa conduta? Jesus, quando chega diante de Jerusalém na sua última viagem, pouco antes de ser traído, julgado injustamente e morto, ele fala: Jerusalém, Jerusalém, que matas e apedrejas os profetas, e ele chora por Jerusalém. Agora, veja bem, é por causa disso aqui. O povo está dizendo, não quero ouvir essa palavra. Papo. Mas, gente, como isso acontece? Sempre aconteceu, né? Eu não quero ouvir você falar do meu pecado, eu não quero ver você falar de arrependimento, eu não quero ver você falar de santidade, eu não quero ouvir exatamente consequências de punições de Deus. Não, Deus é bom. Deus é bom, Deus não vai fazer um negócio desse. Agora, Deus faz justamente porque ele é bom, né? Sim, e Miqueias ele fala de uma maneira interessante, se fosse outro tipo de profecia, se fosse outro tipo de profeta, para você estava ótimo, né? Então ele fala isso no versículo 11. Se alguém, seguindo o vento e a falsidade, inventar uma mentira do tipo, eu lhes profetizarei a respeito de vinho e de bebida forte. Esse profeta seria considerado entre o povo. E esse camarada é bom, hein? É o que fala que o povo quer ouvir? Quer ouvir, né? Tem gente que tem até uma atitude confrontadora, mas nunca é de pecado, não. A tua vida está assim porque a culpa é sua, você era para ser rico, você era para ser próspero, você era para ter filho, você era para ter isso, você está nessa porque você... Nem sempre, gente. Nem sempre. Nem sempre. Isso não é palavra profética.
Aproveitando fazer um gancho aqui, que eu acho muito interessante nesse momento, porque andam uns coaches falando por aí, né? E muitos, vamos dizer assim, cristãos ouvindo esses camaradas que dizem que se a vida pagam fortunas, que eles dizem, se sua vida não está boa, a culpa é sua. Cara, e sobre essa questão de pagam fortuna, né? Aqui, ó, vocês, isso está no capítulo 3 já, tá, gente? Vocês, falsos profetas, fazem meu povo se desviar, prometem paz aos que lhes dão comida, mas anunciam guerra aos que não os alimentam. Ou seja, paga para mim que eu falo o que você quer ouvir. Exatamente. Você vai sair daqui, ó, tinindo. É exatamente. Mas não é só coach, não, tem pastor também. Sim, e tem coach pastor, mas vamos lá. Muito bem, agora vamos entrar num outro momento do texto, porque agora, vamos dizer assim, aonde isso tudo vai levar? E Miqueias, ele é muito bom nesse assunto. Eu digo bom porque, assim, esse homem, ele trouxe detalhes fantásticos para a questão do nosso entendimento do Messias. Essas profecias estão embasando a chegada de Jesus. Eu sei que vai ter, lógico, comentarista que vai dizer, o texto não está falando exatamente isso. Vai ter outra de linha religiosa que vai dizer, não, você não pode tratar dessa maneira. Meu amigo, se os apóstolos, né, e os escritores do Novo Testamento, depois da chegada de Jesus, eles atestavam, dizendo assim, está lá na profecia, foi dito assim, é assim que está escrito. Você pode abrir os teus olhos e vamos dar uma olhada com esse texto, com os olhos bem abertos, para procurar assim o melhor desse texto, quando está falando do nosso Salvador. É assim que Deus quer tratar o seu povo. Ele quer que o povo se arrependa. Ele vai deixar o povo sofrer, mas ele tem um processo que ele vai trabalhar pela misericórdia, pela graça, que vai trazer todo mundo de volta para ele. Eu digo todo mundo assim, na verdade, os que ouvirem a sua voz e se arrependerem, né? Todos os que ouvirem a sua voz e se arrependerem. Ainda só continuando aqui no capítulo 3, as profecias de repreensão começa com os líderes, eu não sei, o meu fala, ouçam líderes de Israel. Aqui fala governantes de Jacó. Governantes. E chefes da casa de Israel. Ok, então é isso. Então, ouçam governantes. Aí depois no versículo 5, vocês falsos profetas. E aí ele fala essa questão, né? Me paga que eu falo para você o que você quiser. E aí ele fala a consequência para os falsos profetas. A noite vai se fechar ao seu redor. Desculpa, eu queria voltar ali nos líderes, porque eles odeiam o bem e amam o mal e esfolam o povo de Deus. Gente, esse esfolar o povo de Deus aqui para tentar tirar a carne, o osso deles eram os impostos altos. Parece alguma coisa que a gente... Imposto alto que não traz retorno para o povo, né? Sim, a ideia aqui é que eles estão se aproveitando da sua posição que foi dado para eles de conformidade com Deus, e a gente tem que respeitar os nossos governantes, a palavra de Deus nos ensina isso, mas Deus condena, sim, esse tipo de atitude. E ouçam bem, governantes e juízes do Brasil. Essa é uma palavra profética que não é minha para vocês, é bíblica. Deus vai pedir conta. O poder que vocês têm, quando Jesus virou para Pilatos e falou, o poder que você tem fui eu que te dei, fui eu que te pus. Foi Deus que pôs vocês onde vocês estão, e era para servir o povo, governantes e juízes, e não para legislar em causa própria e esfolar o povo. Deus vai cobrar. O texto diz assim, na minha versão, acho muito interessante. Vocês comem a carne do meu povo, lhe arrancam a pele, quebram seus ossos, repartem em pedaços e vão para a panela e em carne que vai para o caldeirão. Ou seja, está tirando todo o proveito possível do vulnerável. Eu não posso atacar aquele que tem o mesmo poder que eu, mas aqui nós não estamos falando não estamos tratando de um conluio, nós estamos falando de
de uma guerra de uns contra outros. Nós estamos falando de pessoas, devido à corrupção que está sistematizada, eles estão atacando pessoas, e aí é a maioria do povo vulnerável, que vão tirar absolutamente tudo de proveito. Tudo. O versículo 11 fala: os governantes julgam conforme os subornos que recebem. Os sacerdotes cobram para ensinar a lei. Gente, e os sacerdotes já recebiam sustento das tribos, tá? Eles estão indo além daquilo que Deus mandava para eles, que é digno, sim, da sua renda, aquela pessoa que se dedica ao ministério do Senhor. O apóstolo Paulo fala a respeito disso. E na minha versão diz assim: os seus sacerdotes ensinam por interesse, e os seus profetas adivinham por dinheiro. Exatamente. Ou seja, tudo é dinheiro. Governantes civis e os líderes religiosos estão vivendo de explorar o povo. Em outras palavras, vamos ser muito claros aqui com relação ao nosso país, o que nós estamos falando aqui é a profecia do Senhor, que Deus está desaprovando, não é mais nenhuma questão de democracia. Nós estamos falando aí da maior carga tributária, das maiores do mundo, já estamos nos primeiros lugares, então nós estamos chegando num ponto que o país pode parar devido ao excesso. Então, quer dizer, até o osso, até o final, vai virar tudo carne de panela, não sobra nada, tudo é aproveitado. Então, nós estamos vendo o esfolamento do que está acontecendo. Muito bem, gente. E aí, a gente tem que entender que esse processo que Deus está tratando com relação a essa atitude da nação vai modificar, ou seja, Deus vai tratar de uma maneira terrível para depois trabalhar um remanescente. Só voltando ainda no capítulo 2, que diz assim no versículo 12: certamente eu ajuntarei todos vocês, casa de Jacó, certamente vou congregar o remanescente de Israel. E no versículo 13: e o seu rei irá diante deles, o Senhor irá à frente deles. Ou seja, nós estamos falando agora do tema messiânico. Gente, a profecia de Miqueias vai e volta com relação ao exílio, com relação ao tratamento de Deus e com relação ao Messias. Mas no final é um tema só. Ele está falando para o tempo dele, ele está falando para um tempo futuro, que é quando Jesus viria pela primeira vez, e para um tempo ainda mais futuro, que é o retorno do Messias para governar o mundo. Tem muito cristão que não sabia disso. Aliás, que não entende isso. Aliás, muito cristão que não conhece a palavra de Deus acha que nós vamos ficar tocando harpas no céu, em espírito. Deixa eu te dizer uma coisa, a palavra de Deus é muito clara com relação à volta de Jesus, que vai ter uma nova Jerusalém e que dessa cidade santa, Jesus, em carne e osso, ele vai governar o planeta. Glorificado. Glorificado, lógico, né? E todos os seus santos glorificados também. Mas entenda que nós estamos falando de um governo terreno do Messias. Quem não entende isso está pensando que nosso lugar celestial é só simplesmente em espírito nas nuvens. Não é isso. Quando a gente fala de celestial é aonde Deus habita, a presença de Deus, mas a presença de Deus vai encher a terra. A terra restaurada no final dos tempos é o final da era do Messias Salvador para o Messias governante, que ele passa a governar para toda a eternidade. Essa é a profecia dos textos da palavra de Deus. Deus vai governar esse planeta para todo o sempre. E é engraçado que ele usa o exílio que ia, Miqueias, né? O exílio que ia começar ali com os babilônios e o retorno como um tipo daquela obra de Cristo, de trazer os exilados da presença de Deus, porque em Adão e Eva todos nós fomos exilados da presença de Deus. Em Cristo nós somos aproximados, né? Porque fala que o nosso líder, ele vai... Deixa eu só achar essa passagem. É uma conquista do Messias, né? Vai conquistar exatamente. A gente. Ele vai nos trazer de volta do exílio e aí ele vai instaurar o seu reino. Mas Jesus está reinando hoje? Jesus está reinando hoje, Fábio? Então, Jesus está reinando hoje. Ué, mas como assim? Eu não vejo com toda essa perversidade aí que vocês estão falando, está até agora profetizando aí para as autoridades brasileiras e agora está dizendo que Jesus está reinando? Tá.
E o reino começou. Capítulo 5 foi a profecia mais famosa de Miqueias, que está no versículo 2. E você, Belém Efrata, que é pequena demais para figurar como um grupo de milhares de Judá, de você me sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Portanto, o Senhor os entregará até o tempo em que a que está em dores tiver dado à luz. Então o restante dos seus irmãos voltará aos filhos de Israel. Ele se manterá firme e apacentará o povo na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor seu Deus, e eles habitarão seguros, porque agora ele será engrandecido até os confins da terra, e ele será a nossa paz. Agora, essa profecia mais famosa de Jesus, né, a respeito do nascimento dele, é interessante, sabe, gente? Porque Belém de Efrata é também a cidade de Davi, é onde Davi, o ancestral de Jesus, foi chamado por Deus e ungido rei. Foi lá, em Belém. A partir de Davi, ninguém mais nasceu em Belém, nenhum dos descendentes. Só do Jesus, reinado. porque todo mundo estava nascendo onde? Jerusalém, porque os pais estavam lá, né? Sim. Não, e é interessante ele chamar Belém Efrata, porque tem outra Belém. Então ele está colocando esse segundo nome aqui para justamente dar certeza. É aquela cidadezinha. Gente, mas percebam que ele está falando mais do que o nascimento. Ele está falando da encarnação. Não é só o nascimento, porque esse que vem já existia antes de nascer. É isso que o versículo fala. As origens dele são eternas. Então, percebam que o que Miqueias está profetizando aqui não é o nascimento só do Messias, é muito mais do que isso. É a encarnação do ungido de Deus, o Cristo, se transformando em carne, né? O Deus eterno se revestindo de carne para reinar. Então foi aqui que Jesus começou o reinado dele, tá? Messiânico. Deixa eu voltar aqui no capítulo 4, assim, porque a gente não pode perder esse capítulo aqui. Eu sei que o tempo está corrido, mas acho que é muito importante a gente tratar aqui, porque ele diz assim, ó, nos últimos dias o monte do templo do Senhor será estabelecido no alto dos montes e se elevará sobre as colinas, e para ele afluirão os povos. Muitas nações virão e dirão, venham, subamos ao monte do Senhor, ao templo do Deus de Jacó, para que ele nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre muitos povos e corrigirá nações poderosas e distantes. Essas transformarão as suas espadas em lâminas de arado, as suas lanças em foices. Nação não levantará espada contra nação, nem aprenderão mais a guerra. Mas cada um se assentará debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira. E não haverá quem os atemorize, porque a boca do Senhor dos Exércitos o disse. Porque todos os povos andam, cada um em nome do seu Deus. Mas, quanto a nós, andaremos em nome do Senhor, do nosso Deus, para todos sempre. Esse texto aqui é intrigante, gente, porque ele está falando nos últimos tempos, nos últimos dias, mas ele está falando de uma maneira muito específica. A gente diz assim, mas os últimos tempos, por exemplo, João, o apóstolo, quando ele fala nos últimos dias, né, ele está tratando assim como se fosse na última etapa de trabalho de Deus, né? Ou seja, desde a ressurreição até a volta do Senhor Jesus. Mas aqui está falando que é lá do monte do Senhor que as nações vão procurar o Deus de Jacó e vão procurar a sua lei, do Monte Sião. É trabalho do Messias, sim, mas tão específico, o versículo 5 ainda diz uma coisa que deixa a gente intrigado, porque todos os povos vão andar, cada um no nome do seu Deus, mas quanto a nós, ou seja, o remanescente, o povo que foi resgatado, vai andar em nome do Senhor, nosso Deus, para todos sempre, né? Nós andaremos em nome do Senhor. Bom, aqui a gente vai remeter, aqui eu faço particularmente meu comentário
lá em Apocalipse capítulo 20, gente. Antes de você falar de Apocalipse, Miqueias e Isaías são contemporâneos, e para mim, cada vez que eu leio esse capítulo 4, parece muito com Isaías capítulo 9, quando fala lá, um menino nasceu, o filho nos deu, maravilhoso conselheiro. Mas como que você acha que isso parece com o que Miqueias está falando deles? Porque antes ele fala a respeito dos camponeses se alegrando, do arado, da espada se transformando em arado, da paz. Então, os dois profetas contemporâneos estão falando a mesma coisa, né? Então, eu só queria voltar para Isaías, mas fale lá de Apocalipse agora. Então, aqui diz assim: então eu vi descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo, Apocalipse capítulo 20, né? E uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou no abismo, fechou e pôs o selo sobre ele para que não mais enganasse as nações até que se completasse os 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Eu vi também tronos, e nesses sentaram-se aqueles dos quais foi dada autoridade para julgar. Eu vi as almas dos que foram decapitados por terem sido testemunhas de Jesus e proclamado a palavra de Deus. Então esses são os que não adoraram a besta nem a sua imagem e não receberam a sua marca na testa e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O restante dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Essa é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem poder. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Aqui é interessante porque, é lógico, é um tema muito polêmico. O milênio, né? Existem pelo menos três posições, pré-milenista, milenista, pós-milenista. A gente não vai tratar disso. A milenista, que também é outra maneira, alguns amilenistas não gostam de ser tratados assim, mas enfim, vamos deixar esse estudo para lá. Nós vamos entender o seguinte: o que está acontecendo ali no final dos tempos, na guerra contra Satanás? O texto da palavra de Deus deixa claro. Tem gente que vai dizer, mas isso é figurado e tal, a gente tem que tomar uma certa cautela com isso. Lógico, vai muito da posição da denominação, da interpretação, do momento histórico, mas desde os primórdios da igreja primitiva. Nós estamos falando de Justino, nós estamos falando de outros pais da igreja, eles já falavam sobre a questão do milênio com muita propriedade. E a gente tem que entender assim, que Deus vai trabalhar isso no final, que ele vai governar. E no capítulo 4, quando ele está tratando aqui, né, que lá de Sião vai sair a lei, e ele vai julgar os povos e vai corrigir as nações, mesmo as mais distantes, a impressão que está falando assim, esse reino messiânico, ele vai ter uma fase de implantação no final dos tempos e a conclusão depois. Na realidade, assim, ele já foi implantado quando Jesus veio. Exatamente. Né? Mas a questão da concretização, gente, é o tal do que, não sei se vocês já ouviram falar, o já, mas ainda não. Exatamente. Né? É engraçado, o Fábio leu o capítulo 4, eu li o capítulo 5. No 5 fala da encarnação, né? Então, do Messias. O 4 está falando de um tempo ainda mais para o fim. Ou seja, percebam que para o profeta essa ideia da instalação do reino de Deus parece que é uma coisa só. É um tema. É um tema, exatamente. Ele não tem um tempo. Agora, para nós que já vivemos o nascimento de Cristo, a encarnação de Cristo e temos a perspectiva do retorno, nós sabemos que nós já vivemos, o reino de Deus já está sobre o mundo. Já está entre nós. Já está entre nós e entre a igreja, e é esse remanescente que Deus sempre vai cuidar para que haja no meio do mundo, e ele mesmo vai preservar esse remanescente. E esse tema está em curso. Exatamente, ele ainda está em curso e ainda vai continuar se cumprindo. Ou seja, agora, tem um desfecho, sim. Eu fico pensando, o profeta, enquanto ele está recebendo essas revelações, essas visões, essas coisas de Deus,
Como que devia ser isso na cabeça dele? Aí eu entendo o que Paulo, o que Pedro falam dos mistérios de Deus que estavam ocultos até aos profetas. Eles estavam falando de coisas que eles não entendiam completamente. Exatamente. E tem coisas que a gente ainda continua sem entender completamente, porque Deus vai revelando à medida que a história vai se desenvolvendo. Mas vejam, gente, nada fora da palavra. Deus não vai trazer novas revelações que sejam contrárias ou complementares à Bíblia. Não. As revelações saem todas daqui, porque esse é o guia que ele nos deu. Sim. O importante é a gente entender que nesses textos todos, ele está tratando de como é que Deus está lidando com essa situação, que agora já não é mais só uma situação de Israel e de Judá. Nós estamos falando de todos os povos. E a profecia de Miqueias tem a ver com isso. Então, o reino messiânico vai tratar desde vamos dizer assim, do coração de Israel até o coração do ser humano. Então, é a questão do exílio, como a Deise falou no começo da nossa conversa. Sim, o exílio desde Adão até o término desse assunto. Porque é exatamente a figura do Messias que vem tratar desse exílio, né? E é interessante, se você reparar, a mensagem de Miqueias, ela é muito contundente, né, e bem dirigida a determinados públicos, no sentido de vai vir punição, vai vir punição, vai vir punição, e de repente ele fala de libertação, ele fala de paz, ele fala de prosperidade, ele fala da lei de Deus partindo de Sião para se espalhar para todos os governos da terra. Sim. Então, assim, Deus nunca, gente, como a gente estava falando ali, até quando Deus pune é porque ele ama. Deus jamais pune sem dizer, sem prometer o livramento e o bom resultado da punição caso você se submeta a ela. Porque se você se rebelar contra a disciplina de Deus, que Hebreus fala lá, né, que Deus disciplina aquele que ama, se você se rebela contra a disciplina, se você acha que Deus está tirando tudo de mim, não, desculpa, nada é seu. Mas o meu direito, não, o seu direito, nós nascemos com um direito, gente, dois, a morte ou o inferno. Esse é o nosso direito. Tudo o resto que a gente recebe de Deus é fruto da graça. Ele deu porque ele quis. Exatamente. Até a terra é dele. O pedacinho de terra que você mora aí, até o ar casa, é dele. Exatamente. Gente, assim, nós estamos gravando isso hoje, então nós estamos aqui no sul do Brasil e ontem nós tivemos um ciclone que pegou os 3 estados do sul de forma horrível. E até onde eu sei, nós tivemos uma baixa, uma pessoa perdeu a vida. E sabe como? Dentro de casa, uma árvore caiu em cima da casa. Quando eu ouvi aquilo, eu falei, meu Deus, a gente acha que dentro de casa a gente está seguro. Está protegido. Há poucos dias caíram prédios em Recife, desmoronando, e mataram pessoas que estavam dentro de casa. Ou seja, gente, a vida já é um presente de Deus e a gente não pode dar como certo, garantido, que eu mereço. Não, na realidade, se Deus fosse considerar o que a gente merece... Agora, olha como ele trata a questão do remanescente no capítulo 5. É assim como, vamos dizer, Jesus, o nosso Messias, ele trabalha no coração do ser humano. Ele diz naquele dia, versículo 10, 5:10, naquele dia, diz o Senhor, eu vou eliminar do meio de vocês os cavalos e destruirei os carros de guerra. Eu vou destruir as cidades da sua terra e derrubarei todas as fortalezas de vocês. Está falando exatamente, vocês vão perder, né? Mas, olha só, versículo 12, arrancarei as feitiçarias das suas mãos e vocês não mais terão adivinhos. Olha que interessante, quantas vezes a gente trai Deus e às vezes é justamente um susto da vida, que a gente, uma perda, faz a gente refletir, estancar a atitude de pecado que nós tínhamos. Então, Deus está tirando coisas, mas ele está dizendo, eu vou também arrancar a feitiçaria, e vocês não vão trabalhar mais com esses adivinhos. Do meio de vocês, eu vou eliminar as imagens de escultura, as colunas que vocês não vão mais se inclinar diante delas, que vocês fizeram com as próprias mãos.
eu vou eliminar do meio de vocês os postes da deusa Aserá e destruirei as cidades de vocês. Com ira e furor eu me vingarei das nações que não me obedeceram. Então, quer dizer, Deus está trabalhando aqui justamente para trazer esse arrependimento daquele remanescente. Ou seja, vai ter um grupinho que vai realmente cair na real. E aí ele começa a trabalhar justamente, o remanescente de Jacó no versículo 7, estará no meio de muitos povos. Ou seja, muita gente vai ouvir, vai ver, vai sofrer e no meio da multidão vai ter aquele remanescente fiel. Então, esse remanescente, a gente pode ver a atitude diferente dele no capítulo 7. Aí agora nós estamos encerrando mesmo, né? Então, quando começa, pobre de mim, sinto-me como quem apanha frutas depois da colheita e nada encontro para comer. E aí ele vai continuar falando... o quê? 7:1. 7:1. Tá Okay. valendo. Aí eu vou continuar, vou passar mais rápido aqui. Aí ele vai continuar com a denúncia a respeito, e ele faz isso contundentemente e várias vezes, né? Os fiéis desaparecem, são todos assassinos. Aí, versículo 3, suas mãos são hábeis para fazer o mal, governantes e juízes exigem subornos, os mais influentes conseguem o que querem, tramem juntos para reverter a justiça, até o melhor deles é como espinheiro, mais honesto, perigoso como uma cerca de espinhos. Aí depois ele fala, o filho despreza o pai, versículo 6, a filha se rebela contra a mãe, a nora se rebela contra a sogra, os seus inimigos estão em sua própria casa. Aí vem o discurso do remanescente. Quanto a mim, busco o Senhor e espero confiante que Deus me salve. Certamente, meu Deus me ouvirá. Não se alegrem meus inimigos, pois mesmo que eu caia, ou seja, essa pessoa está entendendo, ela vai cair e é por causa do pecado dela. Vai doer. Voltarei a me levantar. Ainda que eu esteja em trevas, o Senhor será minha luz. Serei paciente enquanto o Senhor me castiga. Por quê? Pois eu pequei contra ele. Então, essa é a atitude do remanescente. Eu reconheço que o que eu estou passando hoje é porque eu pequei contra o Senhor. Depois disso, ele continua, versículo 9 ainda. Ele defenderá a minha causa e fará o que é direito. O Senhor me levará para a luz e verei a sua justiça. Então, os meus inimigos verão que o Senhor está do meu lado. Vejam, mesmo quando Deus nos disciplina, Ele está do nosso lado. Ele está contra essas pessoas que continuam detestando bem, fazendo mal, suborno, ou seja, as famílias totalmente divididas e não sei o quê. Deus está a favor daqueles que andam humildemente com Ele e dizem, eu aceito tudo isso, porque eu sei que eu sou pecador. Isso é ser remanescente fiel, gente. Remanescente fiel não é remanescente impecável. Isso não está prometido na Bíblia. Não. E o final, eu só queria a gente encerrasse aqui, é o versículo 18, porque a pergunta que ele faz é, quem é semelhante a ti, ó Deus? E qual é o nome do profeta que a gente está falando? Micaiá. E o que quer dizer o nome dele? Micaiá, ou Miqueias, quer dizer, quem é igual ou semelhante a Yahvé? Quem é como o Senhor? E ele termina o livro dele usando o nome dele. Ele antes usou o nome de várias cidades para trazer juízo, e agora ele usa o próprio nome dele para falar de uma beleza. E aí continua então. E esse desfecho que ele está dando no capítulo 7 é como se ele estivesse derramando o coração dele e dizendo, olha, eu vou pagar também esse preço, mas eu quero fazer parte desse povo. E olha, então, continuando o versículo, que outro Deus é semelhante a ti, que perdoas a culpa do remanescente. E o remanescente também é, de uma certa forma, culpado. E esqueces dos pecados dos que te pertencem. Não permanecerás irado como o teu povo para sempre, pois tens prazer em demonstrar o teu amor. Voltarás a ter compaixão de nós, pisarás nossas maldades sobre os teus pés e lançarás nossos pecados nas profundezas do mar. Glória a Deus. Glória a Deus. Tu nos mostrarás tua fidelidade e teu amor, como prometeste há muito tempo,
a Abraão e a Jacó, nossos antepassados. Isso não é o desfecho do momento da salvação do Messias, quando ele abre o livro da vida e ele pega tudo e lança no mar do esquecimento e a gente passa a reinar com ele, viver com ele. Quem é igual a Yahvé? Quem é igual a esse Deus misericordioso que vem a nosso resgate? O único digno de abrir o livro. Né? Gente, que maravilha saber que no momento que a gente rende a nossa vida a Jesus, ele já faz isso daqui, lança os nossos pecados no mar do esquecimento, mas a gente ainda peca e ele ainda continua demonstrando graça, desde que a gente tenha a atitude lá de ser humilde, paciente, de reconhecer o pecado, de andar humilde, de andar submisso com Deus, de amar a misericórdia. É um dos grandes temas desse livro, humildade. A gente vai encerrar, mas eu queria que a gente pensasse nisso, porque o que distancia o homem do Messias? Isso, eu queria, então vamos colocar perguntas, respondam para a gente aí no comentário. Então, isso. Primeiro, o que distancia o homem do Messias? Todos nós precisamos, aliás, a religião judaica já está falando do Messias há séculos, mas o que está dificultando o ser humano chegar na presença desse Messias? E como que essas pessoas que oprimem os vulneráveis e como elas podem se arrepender, porque o nosso desejo, gente, não tem que ser pela perdição delas. Não. Se o profeta anuncia para elas a questão do castigo, é porque Deus quer trazer a salvação. O que você acha disso? Qual é a tua esperança para o Brasil com relação às nossas autoridades? Como que você vai andar humildemente diante com Deus? Como que essa mensagem de Miqueias chegou no teu coração hoje? Não é para você olhar para os outros e dizer, eu estou numa situação melhor. Não, porque aqui está falando que até o remanescente tem culpa e precisa do perdão e da graça. Sim. E eu espero que você não pense como o pessoal aqui foi citado, né? Quanto será que eu estou devendo para Deus? Será que se eu der ao meu filho, eu vou resolver minha questão? Está parecendo até o filho pródigo, né? Chegando para Jesus, dizendo assim, olha, eu tenho feito tudo certinho. O jovem rico. O jovem rico, filho pródigo, não, desculpa, o jovem rico. Fazendo tudo certinho, né? Então, quer dizer, o que mais eu tenho que fazer, Senhor? Está procurando Jesus. Praticar, né? Exatamente. Eu faço, o que eu preciso mostrar mais? Afinal de contas, eu sou tão cara 10, né? Exatamente. Gente, comenta aí pra gente o que essa mensagem trouxe para o coração de vocês. Curtam o nosso vídeo, compartilhem, orem por nós também. Amém. Nós precisamos da oração de vocês, tá? Dá para comentar, produção, até lá no Spotify, né? Até lá no Spotify você pode deixar um recadinho seu pra gente, que a gente tem acesso, tá? Não se esquece de fazer isso, gente. Vocês ajudam o nosso canal e ajudam que essa mensagem se propague e atinja mais pessoas. É isso aí. E vamos, então, amar a misericórdia. Vamos voltar lá no versículo? Que seja esse o nosso apelo do dia de hoje. Não é para você vir à frente e aceitar Jesus, não. Pratica a justiça, ama a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus. Qual versículo? 6:8. 6:8. Tá. Isso é o que é bom. Amém. Queridos, Deus abençoe. Então, até o próximo podcast. Até.